Pesquisa em psicanálise. Velório em tempos de Covid. Luto em psicanálise. Um trabalho feito por Railana Souza, Karina Braga, Laís Silvestre, Larissa Mendes, Monique Rodrigues e Priscila Nobre. Wuhan, dezembro de 2019. Em Wuhan, uma cidade da China, em dezembro de 2019, surgiram vários casos de uma pneumonia grave que levava os pacientes a óbito. A doença estava se disseminando rápido demais e o governo chinês demorou um tempo para descobrir o que realmente estava acontecendo. Então, mais tarde, foi descoberto esse vírus, fazendo com que despertasse um grave alerta pela OMS, mais conhecida como Organização Mundial da Saúde. Os casos de internamento por conta desse vírus começaram a disparar de forma progressiva muito significativa. E então foi aí que notou-se que o contágio dele ocorria de forma muito rápida, o que ocasionou um grave alerta na OMS e também no governo chinês, pois foi reconhecido que ele poderia se alastrar para o restante do país. Medidas preventivas precisaram ser adotadas. Logo que foi descoberto esse novo vírus, essa nova variante que conseguia atravessar o sistema imunológico do humano e se instalar e causar grandes estragos, foi descoberto também como ocorria o contágio dele, que era através da saliva, podendo ocorrer de forma direta e indireta. Com as medidas para a contenção do vírus, diversas atividades que envolviam aglomerações de pessoas foram suspensas ou realizadas com um número inferior de indivíduos, como atrações culturais, aulas presenciais e também os velórios. Contexto dos velórios. Com isso, foi preciso que as medidas preventivas fossem adotadas para os velórios também, o que fez com que o contexto dos velórios fossem mudados, já que interferia diretamente nos rituais de despedidas adquiridos pela cultura do nosso país. Não só do nosso país, como de outros também. Continuar nos moldes habituais de rituais de despedida não seria viável. Foi preciso que algumas restrições fossem adotadas também para os rituais de despedidas. Ou seja, acabou impactando diretamente no velório e no enterro do indivíduo. Porque, por mais que esse ser humano viesse a óbito, ele ainda poderia ser um agente causador de contamínio de outras pessoas. O luto por Freud. O luto seria uma reação à perda de algo que possuía algum nível de importância na vida da pessoa, como um ente querido. O luto é acompanhado de alguns estágios: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Não é necessário que o sujeito passe por esses estágios nessa ordem, ocorrendo situações onde o sujeito passa por apenas dois ou acaba ficando estagnado entre um dos estágios. Negação. Quando a perda acontece, é muito comum o enlutado negar a si mesmo a realidade, procurando encontrar uma explicação para não precisar passar por aquela situação. Raiva. A raiva vem quando o sujeito cairá em si e perceberá que realmente está acontecendo aquilo, e o sentimento de revolta e ressentimento surgem também. Barganha. Nesse estágio, a busca será por algo que adie ou desfaça o mal. Promessas serão feitas às forças divinas, tentando assim a troca por uma oferta. Depressão. Nesse estágio, o sujeito se encontra completamente esgotado, perde as esperanças e se retira para o mundo interno. O sentimento de impotência fica maior e o enlutado pode gradativamente entrar num estado de melancolia, que em muitos casos é preciso de ajuda para se libertar, correndo o risco de permanecer preso nesse estágio. Aceitação. O quinto estágio é onde o sujeito parará de negar a realidade, irá aceitar que precisa seguir em frente e assim ter a liberdade outra vez para ir em busca de um novo objeto de amor. O luto normal. O luto, no seu processo normal, redireciona a libido que era depositada no objeto de amor perdido para um novo objeto.
Para que isso seja possível, a elaboração da perda deve acontecer de forma saudável. Luto patológico. Em algumas pessoas, as mesmas influências produzem melancolia, que seria a cessação do interesse pelo mundo externo, diminuição dos sentimentos de autoestima, desânimo profundamente penoso. Há suposições de que certas pessoas têm uma disposição patológica. No luto patológico, o indivíduo se torna incapacitado de fazer o trabalho psicológico do luto, pois fica identificado com o objeto perdido e não consegue aceitar a perda. O sujeito se sente abandonado pelo objeto perdido e o ódio gera culpa, acabando por voltar-se para o seu próprio eu daquele que perdeu, o que leva então a uma ambivalência entre o amor e o ódio. Esse conflito ele fica bem condensado na famosa frase de Freud: a sombra do objeto recai sobre o eu. Então, preso nessa interação com a sombra inanimada do que foi o objeto amado, não há espaço para que o eu volte a ligar a libido a objetos vivos. No momento em que o processo de luto não é realizado corretamente, pode desencadear outros sintomas, afetando a qualidade de vida dos familiares ilutados. A diferenciação entre o luto normal e patológico contribuiu muito com a forma de conduzir os tratamentos, viabilizando consideravelmente a recuperação dos pacientes. Porém, alguns profissionais não têm o preparo necessário para lidar com uma situação de um luto mal elaborado, podendo deixar passar despercebidas situações em que o paciente está estagnado em uma das etapas do processo. Assim, torna-se relevante para nós entender quais são as implicações psíquicas que a ausência dos velórios durante a pandemia de Covid-19 podem causar aos familiares ilutados. A escolha da pesquisa em psicanálise é feita a partir da ideia de que, através dela, se possa fazer uma observação de um fenômeno psicológico mais profundo, que não é capaz de observar em si mesmo. Nossos capítulos teóricos se focariam nos impactos da pandemia, no conceito de luto, rituais fúnebres e sentimentos experienciados neste momento. Escolhemos um sujeito de pesquisa, pois a compreensão dos processos psíquicos que são adotados em uma situação de perda é baseado na história pessoal de cada indivíduo. Para a coleta de dados, iremos utilizar da pesquisa de campo, seu enfoque sendo em entrevistas individuais por volta de 15 e a organização dos resultados se dará pela análise de categorias. Sabemos que muitos enlutados seguem com o medo de perder mais uma pessoa, trazendo para o dia a dia a angústia e o medo. O grupo se reuniu com esse tema por conta da importância de observar esse processo do luto, que normalmente já é longo e complicado. Buscar intervenções psicoterapêuticas como forma de possibilitar a experiência saudável desse processo seria ideal nesse momento. Mesmo com o preparo psicológico pessoal, o apoio ao convívio social em algum momento, uma cerimônia virtual de exposição de gratidão e ao amor ao familiar falecido, por exemplo, podem agregar significativamente, em honra a todas as pessoas que lutam pela vida. Em nome do grupo, em respeito às pessoas da sala, pedimos um minuto de silêncio às pessoas que perderam alguém durante essa pandemia e em honra àqueles que lutaram pela vida durante essa situação. Leito. Leitura. Em um quintal ensombrado, murado alto de pedras. As macieiras tinham maçãs têmporas, a casca vermelha de escuríssimo vinho, o gosto caprichado das coisas fora do seu tempo desejadas. Ao longo do muro eram talhas de barro. Eu comia maçãs, bebia a melhor água, sabendo que lá fora o mundo havia parado de calor. Depois encontrei meu pai, que me fez festa, e não estava doente nem tinha morrido. Por isso ria.
os lábios de novo e a cara circulados de sangue, caçava o que fazer para gastar sua alegria. Onde está meu formão? Minha vara de pescar? Cadê minha binga? Meu vidro de café? Eu sempre sonho que uma coisa gera. Nunca nada está morto. O que não parece vivo, aduba. O que parece estático, espera. Adélia Prado. Agradecemos pela atenção e tenham todos um bom dia.